Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Iremos iniciar a parte 2 da aula 9, então, do curso de Física 4, a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A gente viu os movimentos e tinha aqueles que tem a resultante igual a zero, que é o movimento estático, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. E viu que a velocidade varia em sentido, direção e densidade. E a gente viu qual eram os movimentos. E se tem variação de velocidade, tem portanto uma resultante. Se a velocidade é variável, tem uma resultante e tem uma aceleração. Bom, vamos dar alguns exemplos. Você tem que fazer sempre no movimento, nos vestibulares, as 4 figuras. Quais são as 4 figuras? Bom, a figura da força, do movimento, da aceleração e da resultante. Então, imagina que aqui, no início, tem uma força, aqui tem uma velocidade 1 e a velocidade 2 é maior que a velocidade 1. Então, aqui você tem ele fala que tem uma força, porque o movimento, você marca as forças. Aqui tem o peso, aqui está o asfalto, né? Aqui está a normal. E tem uma força sendo aplicada, a força 1, e tem uma outra força, a força 2. Ok? E tem um peso. Então o peso vai se anular com a normal, você tem duas forças, a força 1 e a força 2. Mas você sabe que o movimento é retilíneo, uniformemente variado. Então se ele é retilíneo, essa velocidade aqui, a V1, é, por exemplo, 10, e essa velocidade V2 é 20 metros por segundo. Então, isso aqui é um movimento uniformemente variado, porque a velocidade variou em um determinado tempo. Então você marca a força, o movimento é uniformemente variado. Agora, e a aceleração? Bom, se você sabe que é um movimento uniformemente variado e ele está aumentando, ela tem a mesma direção que a força, então a aceleração é para cá, ó. E é uma aceleração escalar, porque é um movimento retilíneo e uniforme, o movimento uniformemente variado. Então, se você tem a aceleração e a força, você tem a resultante como sendo a do mesmo sentido da aceleração e da força. Por quê? Porque a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e a aceleração e a força tem o mesmo sentido e direção sentido e direção. Então, como a aceleração está para cá e a força está para cá, a resultante é para a direita, ok? Qual seria então a força, portanto, 1, ela é maior que a força 2, o que dá aqui a força, a massa sendo de 10 gramas, 10 quilos o K. Então a força resultante para esse corpo seria 10 vezes a aceleração, né? A aceleração, isso aqui em 1 segundo, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então 10 metros. Então você tem que a força resultante para mover esse carro em 1 segundo para 10 para 20 segundos é 100 newtons. Ok? Então a aceleração e a força e a resultante tem o mesmo sentido. Vamos ver esse carro aqui, ó. Tá um carro, ele tem a peso e tem a normal. Você corta. Mas ele tem uma força aplicada para a esquerda. Beleza. E ele está com um movimento para a direita. Então, ele está um movimento uniformemente, o movimento retilíneo, aqui é o movimento retilíneo, né? Movimento retilíneo variado, movimento retilíneo retardado. Aqui é o movimento retilíneo acelerado, MRA, movimento retilíneo acelerado. E aqui é o movimento retilíneo retardado, porque a velocidade 1 é menor que a velocidade 2. Então, velocidade 1 é maior, velocidade 1 é maior que a velocidade 2. Então você tem que aqui a velocidade 2 é maior que a velocidade 1 e aqui você tem que a velocidade 1 é menor que a velocidade 2. Então essa aqui estava 10 e essa aqui fica 5 metros por segundo. Então isso aqui é um movimento retilíneo e retardado.
Então a aceleração é para cá, ó, aceleração escalar. Então você tem que a resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração, você tem que a resultante desse sistema é aqui. Resultante é essa. Ok? Então aqui tinha uma velocidade maior que a velocidade V2, depois de um ΔT. Então você sabe que aqui é um movimento retilíneo e retardado. Mesmo sabendo porque a velocidade estava indo para a direita e tinha uma força sendo aplicada para a esquerda. Se tem uma força, você sinaliza a força, depois o movimento, vai para a aceleração, porque tem a aceleração contrária ao movimento, e depois, se você tem a aceleração, você tem a resultante. Vamos fazer esse exercício aqui. A força aqui, ela tem a força de tração, né? Tração. Porque ela quer ir para o movimento retilíneo, mas tem uma força de tração. Se tem uma força de tração, tem um movimento, né? Qual é o movimento? Digamos que é o movimento circular e uniforme. Não está tendo uma aceleração angular. Então, a aceleração indica para o centro, né? Então, porque só tem uma força, a força indica a aceleração. E com a aceleração você tem a resultante. Resultante. Porque a aceleração e resultante têm o mesmo sentido e direção. E a aceleração de um movimento circular é a aceleração centrípeta, que é dada por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ok? Então, aqui é força resultante, é a aceleração escalar, então é massa vezes aceleração, em módulo. Módulo não, em vetorial, e aqui também é vetorial. E resultante tem o mesmo vetor, portanto o mesmo sentido e mesma direção. Então tem uma tração aqui, um fio, estava passando um fio pendurado em um prego. Ele tem um movimento circular uniforme, então ele não tem variação na aceleração. Mas ele não tem variação na aceleração angular, mas ele tem variação na velocidade, como? Em direção e sentido. Aqui ele está com um sentido assim, e posteriormente ele vai estar com um sentido assim, ó, para baixo. Então, ó, a velocidade variando. Se a velocidade varia, você tem uma aceleração, porque só consegue variar uma velocidade se você tem aceleração. A aceleração é a aceleração centrípeta, que aponta para o meio, aponta para o centro. E ela é dada por V2 ao quadrado dividido por R, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Se você tem aceleração, automaticamente você tem a resultante, porque a aceleração tem o mesmo sentido e direção da resultante. Então, ela também aponta para o centro da resultante. Ok? Então é assim que você estuda o movimento. Força, movimento. Você estuda o corpo, né? O sistema. Você aplica as forças, sabe quais são as forças que estão sendo aplicadas nele. Aqui era para trás, aqui é a F1 para frente. O movimento, aqui era o movimento retilíneo acelerado, aqui é o movimento retilíneo retardado. Se tem um movimento retilíneo retardado, tem uma aceleração no sentido oposto da velocidade, que dá um movimento retilíneo retardado. Se você tem aceleração, você tem a resultante, porque as duas estão no mesmo sentido e mesma direção. Mesma coisa para o movimento circular, aqui está a força que está aplicando no início é a tração, aplicando para o centro, porque não deixa esse aqui soltar, então, e nem aqui também soltar, que é a tração. Então você tem um movimento circular e uniforme. Se você tem um circular e uniforme, ele varia sua velocidade não em intensidade, e sim em direção e sentido, ao completar o seu movimento. Então, se você tem a variação da velocidade, você tem automaticamente uma aceleração. E com a aceleração do movimento circular é a aceleração centrípeta, que aponta para o centro do movimento circular e é dada por velocidade ao quadrado daquele corpo dividido pelo raio. Ok? Então, se você tem aceleração centrípeta, você tem automaticamente a resultante, porque a resultante tem o mesmo sentido e direção da aceleração. Então, ela aponta também para o centro no movimento circular. Ok? Vamos agora falar um pouco da intensidade, falar melhor sobre aquela proporcionalidade em relação à massa e à aceleração. A força tem uma proporcionalidade diretamente proporcional à massa e também à aceleração. Por quê? Porque quando você tem uma massa m a uma aceleração 1, você tem uma resultante R, 1R. Quando você dobra a massa, você dobra a resultante, mantendo constante a aceleração. Quando você triplica a massa,
Então tem um corpo com massa, tem a resultante e a aceleração no mesmo sentido. Se você tem uma massa m, você tem a resultante, você tem a aceleração. Se você duplicar a massa, você duplica a resultante, porque você deixou constante a aceleração com 1. Se você triplicar a massa, você triplica a resultante, porque você manteve constante a aceleração. Mas se você mexer nos dois, por exemplo, você tem a massa m multiplicado por uma aceleração, duas vezes a aceleração, isso vai dar que fica 2 vezes a resultante. Então, a aceleração tem diretamente proporcional à resultante. Mas se você tem 2 vezes a massa e 2 vezes a aceleração, você tem 4 vezes a resultante. Se você tem 3 vezes a massa e 2 vezes a resultante, não, a aceleração, você tem 6 vezes a resultante, porque vai ficar a força resultante, vai ficar a 3m vezes 2r. Então vai ficar uma força resultante 6mr, que é a aceleração, né? Aceleração. Então vai ficar 6m vezes a aceleração. Você multiplicou por 6. E se você mexer mais ainda na aceleração, por exemplo, 3 vezes a aceleração com a massa m. Então você tem uma resultante igual a 3r. Se você duplica a massa e também triplica a aceleração, você tem 6 vezes a resultante. Se você triplica a massa e triplica a aceleração, você tem 9 vezes a resultante. Então, a resultante é diretamente proporcional à massa vezes a aceleração. A aceleração a gente pode classificar como aceleração escalar e aceleração centrípeta. A aceleração escalar do movimento retilíneo e a aceleração centrípeta é dada por A, aceleração escalar, A, somente A, e tem a aceleração centrípeta, que é dada por velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ok? Então tá aqui as duas acelerações. Então, quando você bota uma constante, que é a aceleração, você tem uma proporcionalidade. Então, a resultante é igual a massa vezes a aceleração escalar ou a aceleração centrípeta. A unidade, se você tem 1 Newton, você tem uma constante vezes 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado, que é uma aceleração. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 Newton. 1 Newton, portanto, é quilômetro multiplicado por metro dividido por segundo ao quadrado. Então tá aqui os movimentos, a parte 2 da aula 9. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!